Olá, uma ótima tarde para você. No ar, o TVU Jornal, primeira edição. É segunda-feira, 22 de fevereiro. Confira os destaques de hoje. Mais um caso de H1N1 é confirmado em Votuporanga. 2 suspeitas estão sendo investigadas pela Secretaria da Saúde. Votuporanga também decreta epidemia da dengue. E para evitar a disseminação do vírus Zika, alunos da rede municipal também se manifestam contra o vilão Aedes aegypti. Pelas ruas, eles buscam conscientizar e alertar a população para este mal. E na busca também para eliminar o transmissor, Embrapa realiza os últimos testes da nova geração de bioinseticida, capaz de matar as larvas desse mosquito. Falamos também quais os assuntos que serão discutidos hoje na Câmara de Votuporanga e ainda as notícias do esporte. Essas e outras agora no TVU Jornal. Boa tarde. E mais um caso de H1N1 foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Votuporanga neste fim de semana. A vítima é uma aposentada de 73 anos. Ela passa bem. O primeiro caso de H1N1 do ano na cidade foi confirmado este mês. É um bebê de 1 ano e 6 meses que está sendo acompanhado por profissionais de saúde do município. Outras 2 suspeitas estão sendo investigadas pela Secretaria. Uma delas é a mulher de 46 anos que ficou internada na Santa Casa de Votuporanga de quinta-feira até sábado da semana passada com sintomas da doença. E uma luta que envolve toda a comunidade. Mostramos aqui no TVU Jornal, sexta-feira, a mobilização dos estudantes do Centro de Educação Municipal Professor Orozimbo Furtado Filho, em Simonsen. No mesmo dia, os alunos da Escola Valdir Gonçalves de Lima, do Parque das Nações, também foram às ruas da zona norte da cidade para continuar o apelo à sociedade para combater o Aedes aegypti. A iniciativa foi uma solicitação do Ministério da Educação, que pediu que os municípios desenvolvessem ações abordando as formas de prevenção e de eliminação dos focos do mosquito. Nessa manifestação, todo mundo se caracterizou. As máscaras lembraram o perigo do Aedes aegypti. Já as placas e faixas voltaram a atenção para a importância das medidas de prevenção contra a dengue. E como toda boa manifestação bem ensaiada tem o seu grito de guerra. E aqui a mensagem é clara: se a gente não se preocupar, essa doença pode causar consequências bem sérias. Brasil! E para dar o recado à população, os alunos do Centro de Educação Municipal Valdir Gonçalves Lima tiveram durante toda a semana orientações sobre o combate à doença. E olha, eles levaram as lições muito a sério. O que você aprendeu, que você tem a passar, que é importante o pessoal em casa saber? Não deixar na laje muita água, sempre olhar o vaso das plantas, não deixar tampas abertas, quando eu for pegar água da chuva, tampar sempre, ficar de olho em cantos que possam ser criadouros e outros cantos muito importantes também. Tomar mais cuidado, limpar os quintais, não deixar brinquedo, cuidar normalmente das praças que tem na frente de casa, do bueiro. O próprio conteúdo deles educacional já tem essa parte de dengue e do mosquito Aedes. Então, durante essa semana, a gente fez uma intensificação para essa mobilização. Para a coordenadora pedagógica da escola, o engajamento dos alunos foi ótimo. E a participação com os assuntos importantes da sociedade contribui com a formação de cada um. O que a gente percebe é o seguinte: quando dentro de sala de aula um assunto é abordado, mas ele não é trabalhado efetivamente na rua, como esse, por exemplo. Esse ele tem sentido quando a criança vai, fala, divulga, vê, né? Então a efetividade de todo o trabalho de sala de aula, ele se concretiza em trabalhos como esse, uma passeata, o acesso dessa criança com as pessoas, nos quintais, nos entornos da escola, em casa, porque tudo isso é falado, mas a prática é aquilo que realmente efetiva o nosso trabalho teórico, o nosso trabalho conceitual de sala de aula. E com tudo pronto, os alunos ganharam as ruas. Com instrumentos musicais e muita animação, chamaram a atenção. Percorreram a região da Avenida Emílio Arroio Hernandes e deram exemplo para muita gente grande. Eu acho ótimo, porque aí também eles ajudam a gente a ter consciência que a gente tem que ter os quintais limpos por causa do mosquito, né, da dengue. Ótimo. Conscientização, né? Assim, mostrando para os adultos
um banho de água fria na gente, né? As pessoas têm que se conscientizar, porque as pessoas acham que é só na casa do vizinho que vai ter. Todo mundo tem que cuidar do seu quintal. E as crianças dão um exemplo disso. Mais forte, Brasil! E é preciso mesmo a colaboração de toda a população, já que Votuporanga está enfrentando uma epidemia de dengue. De julho do ano passado até agora, Votuporanga apresenta 283 casos positivos da doença, que seriam equivalentes à incidência maior ou igual a 300 casos a cada 100 mil habitantes. De acordo com o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, a cada 100 mil habitantes tem-se considerado epidemia a partir de 300 casos. Então, Votuporanga, que tem um pouco mais de 90 mil habitantes, tem um limite de 274 casos positivos para a dengue. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, em caso de suspeita da doença, é importantíssimo que a pessoa procure o serviço médico para coletar o exame que confirma no 6º dia de febre, para que, em seguida, a vigilância ambiental tenha condições de desenvolver ações para o controle do mosquito transmissor da dengue. E a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, está realizando os últimos testes da nova geração de um bioinseticida capaz de matar as larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, sem prejudicar a saúde das pessoas e dos animais domésticos. Chamado de Inova BTI, o produto foi desenvolvido em parceria com o Instituto Mato Grossense de Algodão e poderá ser importante aliado na eliminação do mosquito. O bioinseticida poderá ser adicionado em qualquer lugar que acumule água ou tenha potencial para ser um criadouro do Aedes. Ele causa a morte apenas das larvas e não do mosquito adulto, não sendo tóxico nem para as pessoas nem para os animais. Ainda não há previsão do início da comercialização do produto. E chegou a hora de sabermos como fica o tempo nesta segundona, com ela, Nádia Martins. Boa tarde, Wender. Neste fim de semana, de acordo com a Coacavo, Cooperativa de Agronegócio e Armazenagem, choveu 76 milímetros e a chuva deve continuar nos próximos dias, porque o ar quente e úmido vai espalhar nuvens por toda a região sudeste, favorecendo a formação de nuvens carregadas. Também tem previsão de uma frente fria chegando aí para o estado, ainda essa semana. E agora vamos ver como fica o tempo na capital. Em São Paulo, a previsão é de mais chuva para essa semana. Tem risco de temporais, alagamentos e até transbordamento de rios e córregos. A máxima deve ser de 27 e a mínima de 20 graus. Já em Rio Preto, pode chover hoje o dia todo, mas não há previsão de temporais. Os termômetros variam entre 22 e 28 graus. Em Votuporanga, tem previsão de chuva para a tarde e à noite. Nas próximas horas, o sol deve dar as caras, mas meio tímido. A mínima deve ser de 21 e a máxima 30 graus. Até mais. Obrigado, Nádia. E a segunda-feira já amanheceu violenta na região. 2 acidentes nas primeiras horas da manhã mobilizaram as equipes de resgate. 3 pessoas ficaram feridas por volta das 8 horas da manhã em uma colisão seguida de capotamento na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320 em Cosmorama. A caminhonete seguia no sentido Rio Preto a Votuporanga, quando por motivos ainda ignorados, o motorista perdeu o controle da direção ao passar pelo quilômetro 496. O veículo atravessou o canteiro central, bateu contra a lateral desse automóvel e colidiu também contra o barranco, além do acostamento. Com o impacto, a caminhonete ficou bastante danificada, dentro de um buraco de 3 metros de profundidade. Os 3 ocupantes ficaram feridos e foram socorridos em esforço conjunto do SAMU de Votuporanga e Corpo de Bombeiros de Itanabi. 2 deles, com ferimentos leves, foram levados a hospitais da região. Outra vítima, Renato Aparecido, de 43 anos, morador de Rio Preto, sofreu ferimentos mais sérios e foi levado ao pronto-socorro de Votuporanga. Já o motorista do carro atingido não ficou ferido. Exatamente 1 hora após o primeiro acidente, as equipes de resgate foram mobilizadas novamente para atender outra ocorrência, dessa vez na estrada vicinal Nelson Bolotário, que liga Votuporanga a Valentim Gentil. Aquele automóvel saiu da pista e capotou várias vezes. O acidente aconteceu nas proximidades do quilômetro 2 da vicinal. Por motivos ainda desconhecidos, a condutora é identificada por Vanessa Fernandes Ferreira, de 33 anos, moradora de Valentim, perdeu o controle da direção quando seguia no sentido a Votuporanga.
A condutora foi socorrida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros com vários ferimentos e levada à Santa Casa. A Polícia Militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência. As vítimas dos 2 acidentes, de acordo com a Santa Casa de Votuporanga, estão sendo atendidas neste momento. Elas passam por exames e o estado de saúde é considerado estável. E depois do intervalo, vamos saber o que será discutido na sessão de hoje da Câmara de Votuporanga. Falamos sobre a redução de energia com o horário de verão que terminou nesse fim de semana. E claro, nosso bate-papo esportivo no Unisport. Entre os assuntos de hoje, o cancelamento da partida entre Cave e Mirassol. A gente volta num instante. E como toda segunda-feira, hoje é dia de sessão na Câmara de Votuporanga. 4 projetos devem ser votados. Danilo. Entre os projetos de destaques, o que trata sobre vagas de estacionamento e subsolos. O projeto prevê alterações com relação ao espaço destinado para o estacionamento em frente de estabelecimentos comerciais, indústrias, escolas, hospitais, entre outros, e também subsolo. Os outros 3 projetos são referentes à nomeação de ruas, à compra de lote urbano para a Prefeitura e também uma lei que altera o quadro de atribuição dos servidores da Câmara Municipal de Votuporanga. A sessão de hoje aqui na Câmara começa às 6 da tarde. E amanhã, a partir das 7h30 da noite, você confere aqui na TV Unifev a exibição na íntegra da sessão. Danilo Rui Martins para o TV O Jornal. Atenção, você que é dono de veículos com placa final 8, termina hoje o prazo para o pagamento à vista sem desconto do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 2016. E também é o vencimento da segunda parcela para quem optou pagar o imposto em 3 vezes. Para isso, basta ir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavan, que é o Registro Nacional de Veículo Automotor. Os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet ou em outros canais oferecidos pela instituição bancária. O IPVA 2016 também pode ser pago em casas lotéricas. O calendário com as datas de vencimento do imposto estabelecidas de acordo com o final de cada placa segue até o dia 24 de fevereiro. A tabela você encontra lá no site, anote aí, que é o fazenda.sp.gov.br/fazenda. E agora a gente vai ver no Região em 1 Minuto as últimas notícias da região noroeste paulista com a estudante de jornalismo Nádia Martins. Bom dia, Wender. Um homem de 60 anos foi preso suspeito de atropelar e matar uma motociclista de 43 anos em Araçatuba. O acidente aconteceu na sexta-feira na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi surpreendido na porta de uma funilaria com o carro do acidente. Segundo a polícia, a parte da frente do veículo estava toda amassada. Ao ser questionado, o homem teria confessado que atingiu a vítima e fugiu sem prestar socorro. Ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O corpo da vítima foi enterrado no sábado. 2 homens foram presos pela Polícia Rodoviária Estadual na madrugada de domingo, com uma grande carga de maconha. As apreensões foram feitas em Ibirá e São José do Rio Preto. A polícia estima que havia mais de 1 tonelada de droga nos 2 carros. Ainda segundo a polícia, a droga vinha do Mato Grosso do Sul e seria entregue na região norte de São Paulo. Os 2 presos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória em Rio Preto. Um acidente na madrugada de domingo na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Andeara, matou uma moradora de Magda. A colisão entre um carro e uma carreta tirou a vida da mulher e deixou outra pessoa gravemente ferida. A vítima foi socorrida pela unidade de suporte avançado do SAMU e encaminhada ao pronto-socorro de Votuporanga. O corpo da moradora de Magda foi sepultado na tarde de domingo. Já a outra vítima continua internada em estado grave no hospital de Votuporanga. E essas são as notícias da região em 1 minuto de hoje. Até mais. O operador nacional do sistema elétrico informou que o país economizou 162 milhões de reais durante o horário de verão deste ano, que acabou neste fim de semana.
O horário de verão foi adotado em 10 estados e no Distrito Federal, com duração de 126 dias, e não atingiu a expectativa inicial do governo, que era de economizar 240 milhões de reais. Nesse período, foram reduzidos nos horários de pico quase 2.600 megawatts. Só para se ter uma ideia, na região sul, a economia equivale a 1,5 vezes a carga no horário de pico de Brasília. Vamos falar agora de Votuporanguense e, consequentemente, de chuva, porque São Pedro atrapalhou um pouquinho ontem, né, Jussiano? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Wender, tudo bem sim. E um olá também a todo mundo que acompanha a TV Unifev. A chuva caiu e caiu muito aí, caiu de uma vez nesse domingo em Votuporanga, Wender. E aí, a partida entre Votuporanguense e Mirassol teve que ser mesmo adiada. Vai ser realizada hoje às 3 da tarde na Arena. Os ingressos começam a ser vendidos agora, já a partir da 1 hora lá no estádio. E foi muita chuva mesmo. A gente que esteve lá, a equipe da TV Unifev esteve lá no campo, Wender, e viu que não tinha mesmo condição da partida ser realizada. Fica o questionamento agora com relação à qualidade do sistema de drenagem da nova Arena, se o sistema está com falha mesmo, como o pessoal tá apontando aí, ou se foi realmente a chuva que foi muito volume em um curto período de tempo. E a gente tem até uma amostra aí que a gente vai passar agora, para o pessoal entender como é que estava ali o estado do gramado no jogo de ontem. Campeonato Paulista, hoje o CAV encara o Mirassol, um jogo que já começou aí tumultuado por conta da chuva. Josiano Garofolo, seja bem-vindo. Tem jogo nessa piscina, digamos assim? Olá, Luciano, olá a todo mundo que acompanha a TV Unifev, mais uma transmissão do futebol do Campeonato Paulista da Série A2. A gente estava até brincando aqui fora do ar que a Arena Plínio Marim hoje se transformou no Parque Aquático Plínio Marim. Muita água caiu na manhã desse domingo aqui em Votuporanga, o jogo foi adiado, a arbitragem voltou, fez vistoria, adiou novamente, está em campo nesse momento com os capitães, eles estão conversando, Luciano, para resolver se vai ter jogo ou não aqui na nova Arena. Na minha opinião, nessas condições, prejudique muito o espetáculo, né? Tanto o Mirassol, uma equipe mais técnica, rola bem a bola, quanto a Votuporanguense, que veio com 6 alterações, inclusive, Luciano, uma escalação veloz, jogadores leves, como o Carlos Júnior, o Faísca, André Luiz e também o Rafael Mineiro fazendo sua estreia como titular na Votuporanguense, e fica totalmente prejudicado. A gente vai aguardar os minutos aí para ver o que vai acontecer aí, o que o árbitro vai decidir. Tá tendo muita conversa para ver se essa bola rola ou não. Para você que está acompanhando aí o TV O Jornal, dia de domingo de muita chuva em Votuporanga, chuva que começou aí de madrugada, choveu, caiu muita água e depois aí de quase 1h05 de vai ter jogo, não vai ter jogo, vai ter jogo, não vai ter jogo, Josiano, não vai ter jogo, né? Não vai ter jogo, teve uma conversa, a arbitragem pela 3ª ou 4ª vez, o Luciano voltou ao gramado, fez uma nova vistoria e aí chamou os 2 capitães, o Anderson Pedra da Votuporanguense e o Xuxa do Mirassol, para uma conversa, e para preservar a integridade física dos atletas, foi combinado então que não terá o jogo, está adiado o jogo entre Votuporanguense e Mirassol pela 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Josiano, parece que já está confirmado, o jogo será hoje, segunda, às 3 da tarde, você acompanha logo depois do TV O Jornal, segunda edição, a retransmissão desse jogo, esse jogão de bola aqui na Arena, no horário do programa do meio de campo, em virtude do jogo ter sido adiado, o programa meio de campo, no lugar a gente vai passar o jogo. Meus parabéns aos torcedores que encararam a chuva, são esses mesmos torcedores que encaram o sol, o forte calor aqui dos jogos do CAV em casa e não abandonam o time da Votuporanguense sob hipótese nenhuma. Isso eu acho que é o maior patrimônio que a Votuporanguense, que a Alvinegra de Votuporanga tem, são esses torcedores. Parabéns a esses corajosos que vieram aqui, mas que infelizmente não por questões climáticas, não viram o jogo de futebol. Tá aí muita chuva, como eu falei, parabéns aos torcedores que encararam esse dilúvio aí na nova Arena, e hoje é dia de jogo muito importante. A Votuporanguense entra em campo nesse clássico regional, o Wender, precisando mais do que nunca da vitória. O time, como ainda não jogou na rodada, está na zona de rebaixamento. Uma vitória
pode levar o time ali para a 12ª, 11ª colocação, ficar bem perto ali da zona de classificação. Esse campeonato da Série A2 é louco mesmo, ou o time está em cima e de repente já vai lá para baixo com uma derrota e ninguém se destacando muito aqui. Tem os resultados dessa rodada, a 7ª rodada do campeonato da Série A2, a Portuguesa fez um empate em casa com o líder do campeonato Bragantino, 1-1, o Santo André, que é o 8º, perdeu em casa para o União Barbarense, que é o 4º colocado, por 1-0. O Atlético Sorocaba está se reabilitando na competição, venceu o Monte Azul por 3-1. A Independente de Limeira, olha só, tinha um pontinho só no campeonato, venceu em casa o Juventus por 2-0. O Velo Clube de Rio Claro perdeu jogando em casa também por 2-1 para a equipe do Taubaté, que já ocupa a 7ª colocação. O Paulista de Jundiaí empatou em 2-2 com o São Caetano, que é o 2º colocado na tabela. Penapolense fez 2-1 no Marília. O Rio Branco, olha só como é que é o futebol, como eu estava falando, esse campeonato é meio doido, Wender. O Barretos, na última rodada, fez 5-0 na Votuporanguense. Foi jogar contra o lanterna do campeonato, que é o Rio Branco de Americana. O Rio Branco foi lá e venceu o Barretos por 3-0. Lanterninha fez 3-0 do Barretos, que ganhou da gente de 5. Vai entender o que acontece aí. O Guarani, sexto colocado, fez 2-0 no Batatais, que foi para a 3ª posição. E a Votuporanguense inicia essa rodada aí na zona de rebaixamento, enfrenta hoje o time do Mirassol. Recadinho, a gente da TV Unifeb vai fazer as imagens e transmite hoje à noite, no horário do programa Meio de Campo, as emoções aí de Cave e Mirassol. A gente sabe que para muitos torcedores esse horário de segunda à tarde não é legal, não tem como faltar de serviço. Então a TV Unifeb mostra para toda a região aí as emoções desse jogo. Só que em consequência, né, como o jogo foi colocado para tarde, não deu para a gente gravar hoje o programa Meio de Campo, Wender. Então o programa Meio de Campo volta na segunda-feira que vem e no horário tem as emoções do futebol aí. Boa sorte para Votuporanguense, a gente espera que o acidente terrível, como foi classificado pelo técnico Fael Júnior, a derrota na última rodada goleada contra o Barretos, seja mesmo isso, um acidente e fique para lá, né? Seja esquecido, sirva de lição e que a partir de hoje aí o Votuporanguense tenha uma nova sorte no campeonato. Com certeza. Quem puder comparecer lá na arena, vamos comparecer para mandar aquela boa sorte, aquela boa vibração para a equipe, né, Josiano? É isso aí, é importante. O importante é que o torcedor não desanime ainda, tem muito jogo pela frente ainda e eu acredito que a Votuporanguense vai terminar numa posição bem melhor do que está ocupando atualmente, vai se posicionar melhor na tabela de classificação. E outras duas informações para a gente encerrar agora a primeira edição do TV O Jornal. Uma grande apreensão de cigarro foi feita agora há pouco na rodovia Péricles Bellini, próximo a Álvares Florense. E também na Péricles Bellini, no córrego do Cabrito, ali próximo à Vila Carvalho, um corpo foi encontrado. Os detalhes a gente traz logo mais na segunda edição do TV O Jornal. Então, uma ótima tarde. Tchau, tchau.